Então, Albert Einstein, ela é uma faculdade só para medicina, um hospital, na verdade, e eles oferecem curso de medicina também. Em 1816, o médico francês René Laennec, não faço a menor ideia se assim pronuncia o nome dele, durante um exame clínico numa senhora, teve a ideia de enrolar uma folha de papel bem apertada e colocar seu ouvido numa das extremidades, deixando a outra livre para ser encostada no paciente. Desta forma, não só era evitado o contato indesejado com o paciente, de você ficar colocando a orelha nas costas da pessoa, né? Que era o que eles faziam antigamente. Imagina, a pessoa tá doente, tá contaminada, você ia lá e metia a orelhona sua nas costas da pessoa. E se você for olhar, imagina uma mulher, né? O cara tem que ficar pondo a orelha nas costas de uma mulher. É uma situação meio constrangedora, né? Então ele começou a usar esse tubinho aí, tá? Dessa forma, além de evitar o contato desejado, como os sons se tornavam muito mais audíveis, então o som se tornava melhor, né, para se escutar. Estava criada, assim, a ideia fundamental do estetoscópio, do grego stetos, que é peito, e scópio, que é olhar. Então, basicamente, olhar o peito. Né? É utilizado por diversos profissionais hoje, né, como médicos, enfermeiros, para auscultar, não está errado, é assim mesmo, auscultar, que é um termo técnico correspondente a escutar, sons vasculares, respiratórios ou de outra natureza em diversas regiões do corpo. Ele é composto por três partes fundamentais: a peça auricular, tem formato anatômico para se adaptar ao canal auditivo, então é aquela partinha que ele mete aqui dentro, que parece um fone de ouvido, né? Os tubos condutores, o que são os tubos condutores? São esses tubinhos que levam o som até ele, né? Até o foninho de ouvido do cara ali, que é a peça auricular. Então, essa é a peça auscultatória. E, por fim, a peça auscultatória é componente metálico colocado em contato. Ah, desculpa. Os tubos são os tubos condutores. A peça auscultatória é essa partezinha de ferro aqui, ó, que você coloca no peito do paciente, tá? Tá, essa última peça, ela é composta por uma campânula que transmite melhor os sons de baixa frequência, como as batidas do coração, e o diafragma, que transmite melhor os sons de alta frequência, como os do pulmão e do abdômen. A folha de papel enrolada pelo médico francês René Laennec pode ser interpretada como um tubo sonoro aberto, considerando o comprimento desse tubo igual a 34 centímetros. Ou seja, tudo isso aqui, né, que falou aqui é só encheção de linguiça, porque ele vai falar sobre o tubinho que o cara fez de papel lá. É isso que ele vai abordar na questão. Então, vamos lá, né? Vamos ver. E que ao auscultar um paciente, houve a formação no interior desse tubo de uma onda estacionária longitudinal de segundo harmônico e que se propagava com uma velocidade de 340 metros por segundo. Qual a frequência dessa onda em hertz? Então, você tem a velocidade do som, você tem o tamanho do tubo, o comprimento do tubo, e você quer calcular qual é a frequência dessa onda em hertz. Então, a gente vai usar a frequência F2. Por que é F2? Porque nós estamos falando de algo que está no segundo harmônico. Nós não estamos falando de algo que está lá no primeiro harmônico. Nós estamos falando de algo que está no segundo harmônico. Lembre-se sempre que você vai ter fórmulas diferentes para cada tubo. Então, enquanto no tubo fechado a gente usava dividido por 4 L's, aqui no tubo aberto a gente vai usar, deixa eu só conferir, 2 L's, é isso mesmo. Então, você vai usar aqui o número do seu harmônico, que é o número N, né? Vezes a velocidade do som, dividido por 2 vezes o comprimento do tubo. Tá? Então, essa vai ser a fórmula para você encontrar o seu harmônico. Beleza? Então, se eu quero o harmônico, eu vou ter que usar essa equaçãozinha aqui. Se eu quero o F2, né, é o harmônico 2, então o N vai ser 2.
Então, eu vou jogar aqui, ó, que F2 é igual a 2, que é o segundo harmônico, vezes a velocidade do som, que é 340 metros por segundo, de acordo com o enunciado, dividido por 2 vezes o comprimento do tubo. O comprimento é 34 centímetros. Aí ficar esperto com aquilo que eu já falei nas aulas anteriores, né? O centímetro tem que ser passado para metro. Então, aqui você ou divide por 100 ou multiplica por 10 a menos 2. Se você dividir por 100, você vai ter 0,34 metros, né? Se você quiser multiplicar por menos 2, você pode escrever como 34 vezes 10 a menos 2. Também é válido, também funciona. Aqui eu vou colocar em notação científica, só para a gente dar uma variada, né? Uma diferenciada aí. Afinal, a aula de física com notação científica fica mais bonita. Então, a frequência fundamental 2, não é fundamental, desculpa, porque se fosse fundamental seria a primeira. Então, a frequência 2, ela vai ser 2 vezes 340, 2 vezes 34 vai dar 4 com 4, 8, 2 vezes 3, 6, 68. E aqui você tem um zero sobrando, 680, né? 2 vezes 34, 68 também. Só que aqui você tem o 10 a menos 2. Se eu dividir 680 por 68, eu vou encontrar o valor de 10. Esse 10 a menos 2 que está embaixo, eu posso jogar ele para cima, desde que eu inverta o sinal do expoente. Então, estava 10 a menos 2, ele vai 10 a 2 positivo. Aí fica 10 vezes 10 a 2, bases iguais, você mantém a base e soma os expoentes. Essa é a regrinha, né? Então, a sua frequência 2 seria igual a 10 à terceira, que também... Opa, que 3 mais feio. E também é conhecido como 1000, né? Então, a frequência seria de 1000 Hz. 1000 Hz. Fazer um Z mais bonitinho aqui. Era isso que ele queria só? Era isso que ele queria só. Então, a nossa resposta final seria essa daqui. Seria a letra C, 1000 Hz. Essa seria a sua frequência. Então, tá aí. Mais um exercício de tubo resolvido para vocês. Tranquila essa questão também? Atentem-se à fórmula de tubos abertos, tá? Tem essa diferença. O tubo aberto é dividido por 2L. O tubo fechado é dividido por 4Ls. Então, ó, aqui é a fórmula do tubo fechado. Ó, NV dividido por 4Ls. A do tubo aberto é NV sobre 2Ls. Tá? Tem essa diferençazinha aqui.